Dário, Vamos lá. existe algum produto pronto, uma metodologia pronta para atender esse público da área de saúde? Bom, o diferencial do Grupo Dália é nós personalizamos. Não é? Eu não gosto de falar. Imagina o direito, né, o advogado. Fala em latim, termos em latim, fala alguns termos que você não conhece, que você não tem essa familiaridade, isso até dificulta, às vezes por vergonha de perguntar o que significa, você fica sem entender uma frase, um termo, alguma coisa. Então, primeiro de tudo, é atendimento personalizado. Existem muitas consultorias, eu nem gosto de falar que o Grupo Dália é uma consultoria, eu gosto de falar que é uma parceria, sabe, Carlos? Que entende, faz um diagnóstico, fica lá 2 meses, e são importantes essas consultorias. E depois te entrega um relatório para você seguir. O Grupo Dália não faz isso. Ele entende o seu negócio, por isso nós identificamos, antes de ter aquela clínica como cliente, nós melhoramos os processos. Primeiro passo, se você tem 5 passos para fazer um processo, provavelmente você consegue fazer em 2 ou 3. Porque você não tem essa expertise. O Grupo Dália tem. Então é personalizado. Não é pega do cliente A e aplica exatamente 100% no cliente B. Isso não existe. Então essa é a primeira... Quer dizer que é uma coisa bem personalizada, né? Cada cliente ele tem um perfil, então o Grupo Dália vai até lá, analisa a situação dele e vai criar para ele aquela metodologia específica para ele avançar. Específica de acordo com a sua cultura. Isso, de Nós acordo temos com a clientes cultura. eles são mais comerciais. Não, Dália, eu quero vender. A minha venda é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu quero vender sem parecer que eu tô vendendo. É uma outra cultura. Não, eu quero um ticket médio, eu quero qualidade, não volume. Outro, eu quero volume. Então, primeiro a sua cultura. Nós precisamos entender a sua cultura e nós vamos atuar de acordo com a sua cultura, com os seus colaboradores. O Grupo Dália não chega na sua clínica querendo mudar o seu sistema, querendo mudar o seu contador, querendo mudar seus colaboradores. Não é assim. A gente entende. E depois essas coisas vão aflorando. Olha, seu contador ele é ineficiente. Não é? Porque assim, aqui nós temos uma equipe, aqui na Carlos de Marinho, nós temos uma equipe enorme, é um andar inteiro, setorizado, com diretores focados do fiscal, DP, contabilidade, livro caixa, enfim, legalização. É segmentado. Então você tem vários canais, você tem um grupo de WhatsApp, você tem o Nibo, você tem... Então é uma gestão participativa. Em geral, contabilidade, a gente vê muito por aí, fica quietinho, só manda as guias e manda lá a folha de ponto. Como o STF deveria ser. Só se pronuncia se for provocado. Se não for provocado, fica quietinho lá. Então, assim, nós provocamos isso. Tá aí uma coisa que, desculpa, porque nós fazemos muito, a gente provoca muito o cliente. Então assim... Entendeu? Tem uns até que não entendem muito bem por que a gente faz isso. Tem cliente que reclama aqui que a nossa equipe fica cobrando documento, que fica orientando, mas esse é o nosso trabalho. Se eu não fizer isso, eu não consigo atender bem esse cliente. E lembrando, nossa empresa é focada na área de saúde. A gente sabe que lidar com um profissional da área de saúde não é fácil. Manda seu extrato mensal. Ah, para quê? Pô, esqueci de mandar seu extrato bancário da sua pessoa jurídica. Ele é inserido nas declarações que são entregues mensalmente. Se você não envia o extrato, eu não tenho como fazer a conciliação, não tenho como gerar o seu informe de rendimento, não tenho como atender a exigência da Receita Federal e proteger esse cliente de multa. Entende? Então é difícil, né? Mas nós estamos o tempo inteiro conscientizando dessa importância. A equipe está lá cobrando e tudo mais. Cada departamento tem esse foco e tudo bem. E é difícil a gente conseguir atender todo mundo de forma diferenciada mesmo. Por que isso? Porque às vezes o cliente não colabora. Se ele consegue me encaminhar o documento no prazo, se ele atende aquela orientação, se ele segue aquela orientação, caramba, ele vai estar assim, perfeito, ele não vai ser incomodado por fisco nenhum. Mas tem uns que, infelizmente... não querem. Olha, se o seu contador, você que está nos assistindo agora, se o seu contador nunca te pediu um extrato, desconfie. Desconfie. Então, assim, a nossa ideia é, além de atender de uma forma personalizada, didática, simples. Simples. Nós vamos... O menos é mais, né? O menos é mais. O que você precisa saber? Qual é a sua dor? Primeiro de tudo é isso. Você quer entender seu negócio, não gostaria? Qual é o produto que te dá maior lucratividade? Nem sempre é aquele que tem um valor de venda maior. Sem dúvida. Qual é o seu percentual de lucro geral? Um cirurgião plástico ele tem um percentual lá que é a média de que se
deve ter um cirurgião plástico. Já um dermatologista já é diferente. É diferente, é. Um oftalmo é diferente também, porque tem um pouco mais de produtos inseridos ali ou não. Então, o que nós fazemos é, de uma forma personalizada, simples, didática, que você entenda seu negócio. Para quando você tiver um congresso, você vai lá ver seus colegas, pô, eu não sei quanto eu ganho. Você fala, eu sei. Eu sei qual é o meu melhor mês, eu sei qual é o meu produto que tem melhor lucratividade, eu sei exatamente, eu conheço o meu custo fixo, eu sei qual é a rúbrica ali, qual é a despesa que maior representa no geral das minhas despesas. Então eu conheço minha carga tributária, eu conheço o quanto eu economizo de livro caixa, que eu desonero principalmente fazendo a contabilidade mista que a gente faz aqui, né? Implantando lá o Control Cash. Aí o pessoal economiza e dependendo do valor, mais de 100 mil reais por ano aí de tributo e que vinha pagando antes sem saber. Sem saber. Sem saber. De uma forma legal, de uma sem dúvida, forma dentro da lei, sempre. Organizada. Para vocês terem uma ideia, o nosso público aí, quando a Máximos, aí, a Marinho, ela faz um livro caixa, é como se fosse uma tributação de lucro real. Sim, é o lucro real da pessoa física. É o lucro real da pessoa física. Isso dá um trabalho. Ele tem uma equipe aqui, que é o Jair, que é o Pugliese, é uma galera boa aqui, focada nisto. Eles têm um sistema próprio para isso, que é o Control Cash, que é muito bom. Você consegue acompanhar ali online, real time, as suas despesas dedutíveis e a emissão dos seus recibos. Então, tudo que nós queremos é fazer com que o nosso cliente ele tenha acesso em uma folha. Esse é o sucesso da nossa operação. Em uma folha ele entenda seu negócio. Quanto eu economizei de imposto esse mês? Qual foi a minha maior despesa? Qual é o meu lucro? Onde eu quero chegar? Quanto eu estou criando de fundo de reservas? Nós temos clientes que têm um fundo de reserva suficiente para ele ficar aí 1 ano e meio, se ele quiser fechar. E outra coisa que é importante, que a gente fala muito da sustentabilidade, clínicas, nós temos aí as clínicas, o médico ele tem que pegar dinheiro do bolso dele ou reduzir o lucro dele para colocar, para pagar as despesas fixas. Só que ele tem atividades, por exemplo, estética. Não é o próprio médico que executa a estética. Ele tem ali as esteticistas, as fisioterapeutas. Será que este negócio acessório dele não é suficiente para pagar os seus custos fixos? Deve ser. Deve ser. Por quê? Porque se o médico ele entrar de férias, a clínica não produz? Pois é. Né? É zero de faturamento? Então, tudo isso é analisado para que a clínica, para que o consultório tenha o máximo de faturamento possível, para que ele atinja o seu topo, o seu limite. E aí, uma vez que atinge o limite, a gente pensa em uma outra coisa, a gente amplia, a gente abre em outro estado, enfim.